Fala galera, sejam muito bem-vindos à Império TV e esse vídeo que é o lançamento do concurso Casulo de contação de histórias. Os nossos participantes tiveram a difícil missão de gravar um vídeo contando uma história escolhida por eles, utilizando só uma ferramenta, que foi a própria criatividade. Eles passaram por uma comissão julgadora bem difícil de 2 júris aqui na Império, que foi Edson Aranha e Miro Ribeiro, que infelizmente tiveram que assistir todos os vídeos maravilhosos e escolher apenas 5 para passar para a segunda fase, que é a fase voto popular. Quem será que vai ser o vencedor do grande prêmio, né? Esse dinheiro aí, topzera. Além disso, eles passaram por um mês de preparação num workshop com a convidada que está aqui hoje, que a gente vai bater um papinho massa agora, então fica ligado aí. Ela é formada na Martins Pena, ela atua, já fez cinema, já fez teatro, faz espetáculo, viajou o Brasil inteiro com esses espetáculos e tá aqui hoje para bater um papinho massa com a gente. Faz contação de história desde 2006, então conta um pouquinho pra gente, seja muito bem-vinda, Kika Farias, muito obrigada pela sua presença, tudo bom com você, como é que você tá? Muito agradecida também, é uma honra poder estar aqui, né, presencialmente. Finalmente essa vitória de conseguirmos falar presencial. Poder estar falando do workshop, poder estar falando do concurso, falando dessa turma incrível que eu tive a honra de poder de guiar, mentorar, durante 4 dias, né, uma vez por semana, 2 horas, no processo de pesquisa, criação, desenvolvimento assim da história, para que eles pudessem preparar os vídeos assim. Imagina. É uma honra poder estar no concurso junto com vocês, mentorando essa galera aí, linda. Então, Kika, me conta um pouquinho sobre os recursos que tu utilizou para ensinar a galera, como é que tu estimulou a criatividade dos alunos, né, nesse período pandêmico, sem ter essa cara a cara que a gente está tendo aqui. Como é que foi para você essa experiência? A gente fez um encontro pelo Meet. A gente, como eu tinha falado, foram 2 horas por encontro, né? Uhum. A gente começava o processo processo corporal. Uhum. Processo corporal um pouco ali pelos alongamentos, aquecimento, algumas posturas de yoga. Preparava esse corpo, né, nesse estado mais, né, de deixar um pouco esse tempo, essa correria do dia a dia, mais para o estado mais conectado com o presente. Uhum. A gente fazia algumas preparações vocais, alguns exercícios e partimos muito mais para as histórias, já fomos direto para as histórias, mas antes, no primeiro encontro, eu fiz um levantamento com eles de ideias, de caminhos, expliquei um pouco sobre a arte de contar histórias, falei um pouco de como que eles podiam, né, aproveitar bem esses 4 dias, porque os 4 dias dependiam deles. O processo criativo, ele depende muito de cada pessoa na sua inquietação. Uhum. E eu utilizei esses recursos de corpo, voz e histórias. Mostrei um pouco de como que se monta um pouco o caminho do roteiro, do início, meio e fim, de como que eles podiam adentrar mais e pesquisar histórias para poder adentrar, né, mais no universo que eles queriam contar. Trouxe algumas histórias, algumas animações, algumas canções para poder, né, provocar essa inquietação. Falo de inquietação porque surgiu a palavra ansiedade, né, um processo criativo ansioso. Ah, não, eu tô ansioso, tô ansiosa, não sei o que eu vou fazer, o que vou criar. Não, pera, vamos antes de tudo respirar. Então, por isso que tem esse trabalho com yoga, né, com pranayama, para poder fazer uma conexão consigo antes de qualquer coisa e uma conexão sobre o que é que eu quero contar para o mundo, qual é a história que eu quero contar para o mundo. E aí tiveram histórias que foram de ficção, a lendas, a biografias, assim. E no decorrer dos encontros, eles iam contando essas histórias um para os outros. Iam contando as histórias. Sempre coloquei para eles a informação de que quando eu estiver conversando com direcionando uma história de fica atento, porque o que eu estou dizendo para você serve para ele, que serve para ele, também é parte do aprendizado, do processo de aprendizado. Então, assim, alguns repetiram as histórias, porque é importante as histórias passarem pelo corpo, pelo coração, pelos sentidos, para que eles possam contar. Então, fiquei surpresa com a variedade de temas que foi levantado, assim. Fiquei bem feliz com isso, porque eles tinham vontade de trazer, tinham vontade de achar solução
para as histórias que eles iam contar. Então eu trabalhei inicialmente com o levantamento das histórias e ao longo com os ensaios. Ensaio. E eu trabalhei principalmente a narrativa. Provoquei as possibilidades de formas que podiam contar aquelas histórias. Trouxe referência de diversos contadores e artistas do país. Contadores de histórias, amigos e amigas minhas, assim, que fazem um trabalho com a narrativa dentro da linguagem do audiovisual, que é surpreendente, porque também pra gente é muito novo. Sim. Então trouxe muita referência, mostrando que na narrativa ela tinha diversas formas de se realizar, focando sim no concurso, porque o concurso ele tem essa abertura de possibilidade de colocar imagem, som, fotografia, ser só narrativa, ser um recorte, de ter uma linguagem mista com o audiovisual. Porque a gente, na verdade, está falando de contação de histórias, mas a gente está contando histórias o tempo todo. Sim. A gente está o tempo inteiro contando histórias no cinema, na música, na poesia. Então, assim, a narrativa de história é uma parada que faz parte da natureza humana. Então, para mim, né, o nome da oficina que eu dou se chama Universo Particular da Contadora de Histórias. Porque é justamente nesse lugar do silêncio consigo e essa conexão, né, com os propósitos, com as inquietações e principalmente nesse desejo do que dizer para o mundo, principalmente nesse mundo pandêmico, online. Um caos. Nesse caos, mas é possível sim, no meio dessa loucura toda. Eu disse para eles e para elas na oficina, é possível tocar no coração das pessoas, mesmo que online. Sim. É possível. Eu quero ver qualquer pessoa que passou essa pandemia sem assistir um filme, sem ouvir uma música, sem ver uma novela, sem ler um livro, sem ler uma poesia. Então a arte ela é uma necessidade da natureza humana, sabe? Então a minha maior provocação foi esse lugar do que se quer dizer para o mundo nesse momento. E aí com referências do Rainer Maria Rio, que é Clarice Píncola, trouxe Eduardo Galeano, alguns contos mexicanos, um conto mexicano. Então, né, lancei para que o povo pudesse dar uma espiadinha nesse universo. Pra desenvolver. O processo criativo teve que desenvolver, né? E que inclusive era uma coisa que eu ia te perguntar, como é que foi a evolução dos alunos, se teve alguma história, não precisa dizer qual foi, tá? Porque os vencedores serão ditos depois, mas se teve alguma história que te contou, se teve uma evolução boa, se você conseguiu observar uma boa evolução dos alunos durante esse workshop, que aqui... Dos vídeos que eu assisti, a maioria foram dos alunos a maioria não, praticamente todos, foi do workshop. Então eu pude ver uma história que eles me contaram, e elas me contaram lá do início, e ver um amadurecimento dessa história. Então assim, foi surpreendente. Óbvio que cada pessoa, né, com a sua linguagem, com a sua estética, com a sua forma, com a sua identidade, porque na verdade era justamente isso que eu queria provocar nas pessoas, as pessoas que estavam ali participando, que o trabalho tivesse uma identidade. Então eu fiquei encantada, assim, da vontade de pegar cada pessoa e falar, gente, então, tá lindo, continua, vamos, sabe? E outra, tem um concurso, a gente tem, né, vamos lançar aí pro mundo, mostrar essa arte, porque tem que passar por esse processo de criar e de mostrar sim, e se mostrar sem julgamento, sem ficar se julgando o trabalho do outro, mas se mostrar como um processo, né? Esse aqui é o que eu fiz hoje, olha aqui o que eu fiz para vocês, e isso é um presente para o público, porque hoje a gente está nessa plataforma YouTube, Instagram, WhatsApp, mas as pessoas com quem a gente está dialogando é a nossa plateia, é o nosso público, já que a gente não está no teatro, fazendo no teatro, mas esse é o nosso público. Então, eu achei incrível a qualidade. Pessoas muito jovens, assim, com um talento, né?
é um talento, mas eu fico preocupada com a palavra talento, mas eu digo com paixão. Com uma paixão. Pronto, Com uma paixão. paixão. Eu acho que paixão, porque senão a gente pode pensar que tem gente que tem mais talento que outro, e na verdade a gente se desenvolve a partir do momento que a gente vai procurando. Tem um vídeo até que eu mostrei pra eles, que aí se chama Aprender a Aprender, que é uma garotinha que quer fazer um vaso de barro. E aí o mestre diz pra ela, tá aqui e tá aqui. Então, ela erra um monte de vezes o mesmo vaso, erra um monte de vezes, até que finalmente, depois de muito tempo tentando fazer o vaso, ela consegue fazer um vaso incrível. Então, eu gosto de pensar uma artista com processo, uma artista que... Porque, olha, minha gente, o artista que não tiver processo, se tiver uma estrela no meio da testa, assim... Parabéns pra ele, foi iluminado. Foi iluminado. Porque a gente sua, a gente derrete, fica cansado, fica exausto, e chora, esperneia, e pega de novo, bora-se embora, a gente dá um... Eu acho que o que importa, tem umas frases assim que eu acho ótimas, mas bem clássicas, assim, o que importa não é onde vai chegar, o que importa é a caminhada, sabe? É o processo de caminhada. Sim. Eu acredito muito nesse artista artesão que pega e faz, e tropeçou e caiu, e tá voltando, levanta E vai tudo de novo. Vamos. Então eu preciso nem te perguntar se te fascinaram, né? Que claramente você, ainda bem que conseguiram te tocar. Agora eu queria saber o porquê que a humanidade tem esse fascínio, esse interesse por histórias, contação de histórias boas. Sabe explicar porque tem alguma explicação pra isso ou é só porque a gente gosta mesmo e é isso? Rapaz, olha, essa é uma pergunta difícil, porque tá na natureza, assim, a gente tem toda uma evolução, tá lá nas cavernas essa resposta. Foi pra fechar com chave de ouro essa pergunta. Tá lá na caverna, assim, né? Então eu não consigo ter, de fato, a resposta, mas eu acho que quando a gente é contador de histórias ou quando a gente ouve uma história, a história ela transforma as pessoas. As histórias elas vão no âmago do coração das pessoas e elas têm a possibilidade de curar as pessoas. A palavra ela é extremamente poderosa. A palavra pode te machucar. A palavra pode te ofender. A palavra pode te abraçar. A palavra pode te acarinhar. Então a gente trabalha com material que é um material muito sensível da existência, da natureza humana. Assim, as histórias elas têm poder de fato, assim. Porque às vezes as pessoas falam contação de histórias e acham que contação de histórias só é para criancinha. E não é para criancinha. Não somente para as criancinhas que precisam, as crianças precisam de histórias. Os adultos, os adolescentes, as pessoas precisam de histórias. Por isso que se conta história, ou que se vê filme, ou que se vê séries, ou que a gente precisa, né? Da poesia, da arte, assim. É porque termina que a história não passa só um acontecimento, você passa experiência, passa sentimentos, a pessoa se identifica, então Sim. É realmente muito importante. Se identificar, né? Sim. Eu tenho uma história que minha mãe assistiu, teve 2 histórias que minha mãe assistiu, que eu botei minha mãe pra assistir. A minha mãe acordou hoje e falou assim, minha filha, eu tô até agora pensando nesse menino. Caramba. Que história incrível! Então, assim, pra mim, missão cumprida. Verdade. Assim, pra mim, se ela... Meu mãe, vem aqui, vem ver esses 2 vídeos. E aí ela tá... Até hoje, ela viu antes de ontem. E ela hoje tomando café, ela, menina, Até agora, lembrando. É isso, assim, e aí quando a gente tá no teatro, quando a gente tá no cinema, a gente não sabe como é que essa A coisa dimensão, né? vai reverberar, assim, né? Então vamos contar boas histórias. Vamos assim. contar boas histórias. Vamos contar boas histórias, não vamos repetir histórias. Sim. Não precisa repetir determinadas histórias. É importante estudar a história para nunca repeti-la. E ter muito cuidado com relação ao cuidado com a palavra. Uhum. A palavra ela é poderosa mesmo. Assim. Realmente.
Então a gente vai aproveitar esse papo incrível que a gente está tendo aqui. Vamos chamar também os nossos jurados, né? O nosso diretor, ator e músico Miro Ribeiro e o nosso ator e diretor, ambos professores aqui da Império, o Edson Aranha também. Bater um papinho com eles aqui, nós três, para falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? De ensinar, de ter que escolher, de ser o júri. Vamos conversar um pouquinho com eles rapidinho também. Miro, Edson, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Me contem aí um pouquinho o que é que vocês acharam desses vídeos maravilhosos dos nossos participantes que vocês assistiram. Primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade também de estar, enfim, participando de uma maneira mais efetiva dentro do concurso, né, que é analisando como jurado. Particularmente para mim foi muito interessante poder observar a diversidade de vídeos, né? Existia realmente, por parte da maior parte dos alunos, de maneira geral, né, uma apropriação da linguagem de vídeo, o que torna tudo muito mais interessante e também um espectro muito grande, muito diverso de vídeos, né? Eles são diferentes em si. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite, por estar participando aqui, né, desse evento tão bacana, tão bonito, né, que é a produção dos alunos. Eu tive muita dificuldade, né, na escolha dos vídeos, primeiro porque a diversidade, né, de temas e como os alunos foram direcionando os vídeos foi algo muito, muito bacana, né? Especialmente no momento em que a gente vive, onde o trabalho do artista ele ficou muito restrito, né, devido à pandemia. Então, é muito bonito ver como os alunos conseguiram, dentro de um espaço de tempo tão pequeno, tão curto, né, estabelecer algumas demandas artísticas, algumas inquietações artísticas dentro dos vídeos, né? Então, eu fiquei muito feliz, mas também achei uma responsabilidade muito grande no sentido da escolha dos vídeos. Massa, obrigada por falar isso. Agora, eu também queria saber como é que foi a dificuldade de ter que escolher entre todos esses vídeos maravilhosos, só 5. Como é que foi essa experiência de ter que assistir e lidar em, ai meu Deus, esse aqui tá bom, esse aqui também, e ter que escolher entre os dois? Então, todo julgamento eu acho que é meio injusto, né? Especialmente porque a arte é muito subjetiva. Mas a gente elencou alguns critérios, como criatividade, como a qualidade do vídeo, né? E a partir de então, a gente foi vendo as possibilidades de criação dos alunos, como é que eles se colocavam nas suas histórias, como eles eram protagonistas das suas histórias, né? E daí a gente foi colocando um caminho de possibilidades de avaliar como é que o aluno, a partir da sua vivência com a arte, né, e especialmente também com a sua relação pessoal de mundo, como é que ele ia se colocando dentro desse lugar. Mas eu confesso que foi muito difícil, porque, como eu falei anteriormente, a diversidade de temas e a criatividade dos alunos foi algo muito potente. E essa potência, ela é muito importante para o trabalho da gente que é artista, né? Então, eu tive muita dificuldade, né, de julgar, porque os vídeos são muito bons, né, são muito criativos, mas tentei ser justa a partir, né, da criação, da demanda que eles foram trazendo nos vídeos. Não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente utiliza de alguns critérios que a gente precisa utilizar para poder tentar, já que se trata de um concurso, né, contação de histórias, minimamente ter justiça nesse aspecto, apesar de que eu acho que tudo é válido, né? Porque o que é mais importante aqui é que os alunos eles possam fazer as coisas, né? Dentro do mundo das artes existe uma questão que é predominante, que é o fato do próprio aluno, do próprio ator, do próprio diretor, do continuista, da pessoa que trabalha com vídeo, fazer, né? O fazer do ofício vai trazer cancha, vai trazer experiência, vai trazer novos horizontes
e vai aprimorar a própria linguagem do estudante, né, daquela pessoa que está almejando trabalhar com isso. Mas voltando especificamente para os critérios, existiam alguns critérios que vão desde interpretação, à edição, ao áudio, inventividade, criatividade dentro da história, e a partir disso a gente foi calculando, somando pontos para que a gente pudesse chegar a um veredito dos 5 vídeos mais interessantes. Mas não foi uma tarefa fácil. Muito obrigada, Miro. Muito obrigada, Edson, por essas palavras maravilhosas. E agora vamos conhecer os participantes do nosso concurso, né? E já a gente vai dizer quem são os 5 vencedores. Então, antes, vamos saber todos que participaram. Fica ligadinho aí. E agora que já conheceu todos os participantes, né, vamos ver quem foram os escolhidos para passar para a próxima fase. Kika vai me ajudar nessa missão maravilhosa, então fica à vontade, Kika. Eu vou escolher um, você escolhe outro. Escolha esse aqui também. Escolher mais um, você escolhe outro. E aí você fica com o último, fica à vontade. Vá, pode começar. Meu Deus, a gente vai revezando ou já fala os 3 de uma vez só? Não, a gente vai revezando, vamos revezando para dar uma tensão maior no ar. Tchan. Ana Calliope, onde o mod a ansiedade. Parabéns, Ana, você foi Parabéns. Uma das escolhidas. Parabéns, espero que você agora faça um mutirão pra galera voltar no seu vídeo, porque é agora que o jogo vai começar, tá certo? Eu vou dizer o próximo aqui. Wolf Santos com o vídeo Meu Nome Não É Alisson. Parabéns, você também foi o segundo escolhido. Bora, mais um. Débora Bratz. Eu acho que é assim que você fala o nome dela. Débora Bratz. Holofote e Vagalume. Parabéns, Débora. Débora. Vou aqui dizer o meu último. Tchan, 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 tchan. Tiago Cavalcante com Dagon Rei. Olha só. Parabéns, Tiago. E por fim, para fechar com chave de ouro. É o Roberto Martins, Eros e Psique. Arrasou. Arrasaram, pessoal. Então esses foram os 5 escolhidos para a segunda fase. Agora esse é o momento de fazer as votações e tudo mais. Mas assim, gente, antes eu queria bater um papinho com vocês e falar que para todos os participantes, né, vocês foram extremamente importantes, como a própria Kika falou. Os vídeos foram maravilhosos, a evolução de vocês foi incrível, né? Então assim, muito obrigada pelos vídeos, vocês foram realmente muito bons. A gente gostou tanto que a gente tem uma surpresa maravilhosa para vocês agora. Nós temos agora 12 pré-selecionados. Vamos selecionar 12 de vocês para participar do nosso lançamento do quadro Dica da Hora aqui da Hyperion TV. Então, gente, todo mundo saiu ganhando no final, né? E pra você que não faz a menor ideia de como votar, de agora que vocês já sabem que vocês foram selecionados, se você quer ajudar o seu amigo ou se você é o próprio participante que ganhou, o mutirão tem que ser feito agora e eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem pra votar. E é super, hiper, mega simples. Vocês só tem que se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo da pessoa que vocês querem escolher, né, do que vocês pretendem que ganhe, e ir no link aqui da descrição, que é o canal da Hyperion, pra você votar lá no nosso canal Casulo, no nosso site do Casulo. E é super maravilhoso, assim, super simples, super tranquilo. Vocês vão ver que o site é bem organizadinho. Vocês vão ter do dia 6 até o dia 15 desse mês de agosto pra votar. E é isso, gente. Boa sorte para todos os participantes. Muito obrigada aos outros. Espero que vocês gostem dessa proposta do Dica da Hora. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.